Olá, pessoal! Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Estamos começando a nossa live hoje. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui a Patrícia para a conversa. Vamos lá, Patrícia. Vamos lá. Olá, Fernando, boa noite. Rodrigo, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Estou aguardando aqui a Patrícia entrar. Ela já pediu para entrar aqui, vou adicionar. Paula Borelli, seja bem-vinda. Oi, Patrícia Rúbia. Vamos aceitar aqui a Patrícia. A Patrícia é neuropsicóloga e hoje ela é uma convidada muito especial que vai falar sobre um tema bem interessante, bem peculiar, que é o autismo em mulheres. Boa noite, Patrícia! Tudo bom, gente? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem, e você? Estou te ouvindo muito bem. Que bom que estamos mais uma vez juntas, né, Patrícia? Tá linda de cabelo curto de novo? Obrigada. Então, moça, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem peculiar, né? Aquele pedacinho de um assunto chamado autismo que é fantástico, interessantíssimo, né? E você, né, com muita propriedade sobre o assunto, vem sempre rechear o nosso dia a dia, nosso bate-papo com detalhes e uma cultura super interessante. Ah, muito obrigada. Gente, eu tô me achando... Tá escura a minha imagem? Um pouquinho, se você puder clarear, mas isso é o de menos, assim, é importante, eu tô conseguindo enxergar bem, mas muito. Sério? Eu acho que eu não consigo clarear mais que isso, não. Ok, importante é o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Vamos lá então, Patrícia. O que você me fala em relação a esses novos estudos que estão sendo feitos sobre o diagnóstico do TEA, né? Transtorno do espectro autista em mulheres? O que de novo existe para contribuir na nossa prática clínica? Então, Natasha, isso está sendo assim super interessante porque a gente tem muita novidade, muita informação, né? Na verdade, a gente tem assim uma coisa desde 2016 para cá tem muita informação sobre esse tema que a gente está trabalhando. Então, olha só, para quem está se iniciando no assunto do autismo agora, né? O que acontecia? A gente tem aí uma estimativa de que existam no país 2 milhões de pessoas com autismo, né? Só que Tudo isso, né, Patrícia? tudo isso é uma estimativa e a gente acha que tem mais, né? Na verdade, hoje a gente trabalha com um índice de 1 a cada 54 pessoas está dentro do transtorno do espectro autista. Então, assim, é muita gente, né? É, é uma população bastante significativa. Só que, desse montante, a gente tem uma expectativa, um cálculo aí de que a cada 4 nascimentos de pessoas com autismo, apenas um é de uma menina. Então, na verdade, aí a gente tem aí uma incidência muito maior de autismo em meninos. E o que a gente sempre acreditou, na verdade, é que existia uma bioproteção, né, da mulher.
em relação ao autismo. Sempre se acreditou nisso, né? Ou pelo menos era uma das teorias mais aceitas. Era como se nós, mulheres, já nascêssemos com uma certa proteção natural do transtorno do espectro autista e outros transtornos de neurodesenvolvimento, onde a gente também tem essa maior probabilidade de nascimentos de homens do que de meninas com transtornos de neurodesenvolvimento. Mas o que tem acontecido agora? Agora que eu digo assim, nessa última década, né? Porque quando a gente fala em ciência, quando a gente fala, né, em estudos, a gente está falando de anos, né? A gente não descobre, não é uma coisa que vem de uma semana para outra, né? Então, assim, estão sendo feitos muitos estudos e hoje o que a gente mais entende é que, na verdade, não é bem assim. Porque quando você vai analisar o autismo como um todo, a gente começa a perceber que a gente tem uma menina para cada 4 meninos quando a gente fala de nível mais leve. Mas quando a gente começa a estudar os níveis mais graves, esse índice cai bastante, né? Cai de 1 para 2. Então já é uma diferença, em termos estatísticos, muito Muito significativa. significativo. Muito significativa. Então, o que a gente começa a pensar? Já está se pensando há muito tempo. Que, na verdade, o que existe é um subdiagnóstico de casos de autismo em mulheres, né? Porque, e aí a gente tem aí muito assunto para debater, né? Então, a gente tem questões culturais, a gente tem realmente uma diferença de comportamento social que é inato de homens e mulheres. E isso para qualquer um, inclusive para as pessoas neurotípicas, né? Existe uma diferença de comportamento entre os gêneros, né? Sim. E isso nos leva a pensar, então, que a gente tem aí uma população muito maior de mulheres com autismo e que não são identificadas, principalmente quando a gente começa a pensar em autismos de um nível mais funcional, que é o autismo nível 1, que a gente fala hoje em dia, né? E isso, lógico, é um campo vastíssimo, né, de situações para a gente discutir, debater e resolver. Porque, então, a gente tem aí uma população gigante de pessoas que estão necessitando de apoio, que estão necessitando de um suporte, mas que não recebem. Porque o autismo, ou ele não é identificado, ou ele é um comportamento na mulher socialmente aceito, ou ele é mascarado por outras condições que são muito recorrentes nas mulheres. Então, nós temos aí muita coisa para debater, muita política pública para promover, porque a gente tem muitas mulheres dentro do transtorno espectro autista que nem fazem ideia que tem, Que tem. né? Nem fazem ideia e estão precisando de algum tipo de suporte. Né? Então, é muito importante esse debate, né? É muito importante mesmo. E a gente sabe, inclusive, os dados estatísticos mostram para a gente que as mulheres com autismo, elas quando recebem o diagnóstico bem mais tarde. Bem mais tarde. E Patrícia, na parte neurofisiológica, eu estava vendo que tem até a fala de ela é PhD em neurociência, ela chama Vânia Gomide. Ela fala assim, eu achei super interessante, eu acredito que você vai falar sobre isso mais para frente, que muitas das síndromes e das mutações genéticas do transtorno do espectro autista, elas são relacionadas ao cromossomo X. E os meninos possuem só um, o que justificaria a maior gravidade do quadro, porque as meninas elas podem ter essas compensações pelo segundo cromossomo X. Então elas fazem o transtorno parecer mais leve,
né? Além, claro, eu lembro na época, olha, recente, tudo bem, eu tenho 12 anos de formada, mas ainda Uhum. na minha graduação, primeiro, o autismo era um tema muito específico, poucas matérias abordavam, e quando se falava de autismo, ainda existiam aqueles textos, né, das mães geladeiras, um absurdo, mas aquela mentalidade, né, coisas muito, muito ultrapassadas, mas tínhamos acesso a novos estudos, a parte que estava começando a surgir de neurociências, mas ainda existia aquele estigma, aquela concepção, né? Primeiro aprendíamos que a incidência maior era em meninos, né? 4 E para 1, depois foi diminuindo, 3 para 1, enfim, agora você é sempre atualizada nessa parte de neurociências, de neuropsicologia, nos instiga com esse assunto, né, do autismo em meninas. Sabemos da importância desse tema, mas ainda assim, por mais engajados que estamos nesses novos conhecimentos, essa cultura do autismo em meninos, ela ainda é muito forte, né? Ela ainda é muito presente. E com a prática clínica a gente vê a importância de falar sobre isso, de disseminar esse conhecimento, porque na teoria ali, até na classificação, no CID, no DSM, nós temos os critérios diagnósticos, mas a prática clínica, ela mostra muitas nuances, né? Não é uhum. exatamente aquilo que está catalogado. Cada ser humano é de uma maneira. Então, assim, até hoje você fala muito isso, né? Que temos essa. Ah, não, mas ele não é autista, ele olha nos olhos, ele. Mas nós chegamos a aprender isso na faculdade, com os professores, né? Renomados, mas ainda se falava dessa forma. Mas é que, na verdade, era o que se conhecia, né? Então, assim, quando eu Exatamente. era o que a gente conhecia. A gente não, hoje a gente também não conhece tudo, né? Possivelmente, daqui a 10 anos, o que a gente está falando hoje vai ser considerado uma bobagem, né? Porque, assim, muita coisa vai mudando ao longo do tempo, tá? E aí, falando dessa situação que você falou, se acreditava, assim, que existia uma sobrecarga genética, cromossômica, que influenciava essa questão do autismo. Mas em 2020, isso já não é mais uma verdade, tá, Natasha? Na verdade, é muito mais atribuído o caso do autismo, dessa não identificação do autismo em meninas, por outras questões, né? Então, aí a gente vai. Os parâmetros diagnósticos, tá? Eles não foram, quando se construiu parâmetros diagnósticos para avaliar o autismo, não se considerou a diferença de gêneros. Então, os nossos padrões diagnósticos são baseados nos comportamentos masculinos, Uhum. certo? Então, acaba que muitas vezes não se faz o diagnóstico de mulheres porque elas não atendem a alguns critérios, porque, na verdade, não se conheciam essas diferenças até então, tá? Só fazendo um parênteses aqui para o pessoal entender um pouquinho melhor, quando eu comecei a estudar autismo há algum tempo atrás, a gente falava que era uma criança a cada 4.000 nascimentos que nascia com transtorno do espectro autista. E a gente só conhecia os autistas que a gente hoje falava que é de moderado a grave. Então, são pessoas que tinham atraso na fala, pessoas que tinham muitas estereotipias, elas eram muito visíveis. A gente não sabia, a gente não identificava autismo leve. Normalmente, essas pessoas tinham outros diagnósticos. Há poucos anos atrás, eu fui fazer uma atualização na Faculdade Paulista de Medicina, e aí a gente já falava um autista a cada 2.000 pessoas. Gente, isso foi há Olha a diferença, né? 6 anos.
6 anos atrás, uma a cada 2.000 crianças. E ainda era critério diagnóstico o atraso na fala. Gente, hoje a gente está falando de uma a cada 54 pessoas. Né? Então, assim, olha o quanto o conhecimento avança, né? Tanto é que as pessoas falam, gente, mas é muito autista que está nascendo agora? Provavelmente não, provavelmente é a gente que está sabendo identificar com mais riqueza os casos de autismo mesmo, porque hoje, para você ter um diagnóstico de autismo, você não precisa, por exemplo, ter um atraso na fala, né? Uhum. Enfim, os critérios vão mudando, mas durante toda essa vida de diagnóstico de autismo, os padrões sempre foram masculinos. Nunca foi estudado a diferença do autismo entre meninos e meninas. Sempre se falou que quando o autismo dava em uma mulher, ele dava mais grave, que era a questão da sobrecarga genética que você está falando. Então a gente identificava, se falava assim, não, quando dá, é mais grave. Né? Então a gente não conhecia as meninas com um nível mais leve. Né? Outra questão, os instrumentos diagnósticos, as escalas de avaliação, elas não levam em consideração também os critérios femininos, elas foram construídas com dados normativos para homens. Então, a gente deixa escapar muita mulher em função das escalas não serem construídas para homens. Né? Outra questão, as mulheres, por uma questão biológica, isso todas nós, né? Típicas e atípicas. Nós temos uma atenção maior para o social, certo? Então, a gente tem uma maior capacidade, né? Tanto é que a gente sabe, é conhecido que mulheres têm uma maior capacidade de atenção dividida e alternada. Sabe aquela brincadeira que mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo? É verdade, a gente consegue fazer, né? A gente consegue organizar melhor. A gente tem uma habilidade de comunicação social maior. A mulher, ela precisa falar, ela precisa conversar. O tipo de comunicação social do homem, ele é mais objetivo, isso é biológico, isso influencia todo mundo. Sim, o cérebro feminino funciona de forma diferente do cérebro masculino, né? Isso já é comprovado. Exato. Sim, já é comprovado. Então, nós temos essas características, né, de gênero. E isso também influencia no autismo. Então, o que a gente encontra? As mulheres, as meninas, né, isso falando em autismo leve, claro, né? As mulheres com autismo, elas têm uma maior habilidade de fazer imitação social no sentido seguinte, uma mulher com autismo leve, ela tem a capacidade de entender, ela racionaliza, não é aquela imitação natural da gente quando criança que vai aprendendo, né? Mas ela consegue entender que existe uma demanda social, certo? E que ela entende que é considerado normal, ou seja, ela entende que existe uma demanda de comportamento social. E aí ela racionaliza e ela consegue imitar. Então, ela tem alguns comportamentos focados, que ela entende que aquilo é o que se espera dela, e ela realmente tenta imitar. Se adequar. Né? Então, sim, e isso é uma habilidade muito maior nas mulheres com autismo do que nos homens. Não que os homens não façam, mas as mulheres com autismo têm mais habilidade de fazer isso. Elas apresentam menos comportamentos estereotipados, ou os comportamentos estereotipados que elas têm são mais discretos, elas conseguem camuflar melhor, né? Aliás, esse termo é bastante utilizado, a camuflagem, né? Exatamente. Então, parece que as mulheres, elas têm uma habilidade de camuflar, né? Elas são melhores nisso. Então, elas acabam racionalizando os comportamentos. E só que o que acontece? Elas acabam barrando, né, a percepção do transtorno do espectro autista nelas. Elas realmente camuflam. Então, quando elas chegam no consultório, muitas vezes
você não consegue identificar, porque elas estão racionalmente adotando comportamentos que elas entendem como adequados socialmente, coisa que os homens não têm muita habilidade de fazer. Aliás, nem os típicos, nem os não típicos, né? Elas, como nós temos uma capacidade de um foco mais amplo, a gente tem essa atenção alternada mais elaborada, as mulheres com autismo, elas também têm menos probabilidade de se fixar em detalhes ao invés de todo. Isso é um critério diagnóstico, né? Aquela tendência de focar em pequenos detalhes, ou de objetos, ou de conversas, né? Então, o que acontece? Como elas têm uma maior habilidade, uma maior habilidade de atenção alternada, isso também acaba mascarando aquele hiperfoco que é mais fácil identificar no autismo. E assim, além de tudo, né, existem algumas questões culturais que são muito interessantes, que a própria cultura acaba camuflando o diagnóstico também, Natasha. Que é, por exemplo, existem alguns comportamentos que não são aceitos, por exemplo, não muito aceitos em homens, né? Mas são completamente aceitos em mulheres, que acaba também atrasando o diagnóstico das meninas. Por exemplo, não é muito aceito que um rapaz, um homem, seja um pouco apático, tá? Que não queira sair de casa, né? Que não queira ir, principalmente na adolescência, né? Se não quer namorar muito, se não quer sair muito, não é muito aceito socialmente. As pessoas começam a se preocupar. Ao contrário, quando você tem uma menina muito apática, que não quer sair, na verdade, isso é culturalmente valorizado, né? Que é a menina boazinha, né? Ela é quietinha, ela é moça para casar, olha que delicada, né? Então, ela prefere ficar sozinha, ela prefere ficar em casa do que ir para balada, ela é muito apática, ela aceita as regras. Então, isso é muito socialmente aceito, concorda comigo? Agora, O se você menino é tem um visto como esquisito, né? E a menina, às vezes, é tida como tímida, como, né, com rapaz, valores até positivos nesse sentido de quando ela fica reclusa, né? Que nem você disse. até valorizado, né? Inclusive Sim. valorizado totalmente, né? Que é menina comportada, olha que bonita, ela é comportada, né? E é engraçado, sabe, Natasha, que às vezes eu recebo algumas pessoas no consultório, algumas adolescentes, adultas, para fazer. Tem acontecido bastante, inclusive, de virem pessoas adultas se interessando pelo assunto, que já leram, e que, olha, elas chegam assim e falam assim, nossa, eu li, eu me identifiquei, será que eu sou autista? E uma coisa que é muito interessante é que, normalmente, via de regra, a família não aceita, né? Então, por exemplo, já, já, já tive, tem vários casos aqui, poderia exemplificar assim várias vezes, mas assim, a menina ela chega, ela relata que ela tem dificuldades de se socializar, e isso é socialmente aceito para mulheres, né? Então, ela fala, eu tenho dificuldade, eu tenho uma amiga só, não tenho mais. Ela relata que ela escolhe comportamentos para imitar, porque ela acha que é isso que se espera dela, então ela racionaliza muito, e enfim, fala das estereotipias, fala dos interesses restritos, né? Os interesses restritos também são socialmente aceitos, porque infelizmente existe uma cultura de que a mulher não é tão inteligente, então se ela tem lá um interessezinho só, tá tudo bem, né? Infelizmente isso ainda existe. E é interessante que as famílias começam a falar, ela não tem nada de errado, né? É o jeito dela ser, qual o problema. Isso é muito interessante, porque isso também atrapalha o diagnóstico, né? A família achar que aquele comportamento que está trazendo sofrimento, né? Porque se camuflar o tempo inteiro demanda muita energia cognitiva, e a família não aceita que aquela menina está em sofrimento e que está buscando um diagnóstico. Elas, não, imagina,
Isso também era assim, e por aí afora. E na escola acontece muito também. Patrícia, vamos esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento quais são os critérios diagnósticos para que possa ser adequadamente identificado o transtorno do espectro autista em mulheres e em homens. Tá, muito bem, vamos lá. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um manual diagnóstico, que é o DSM-5, que é o manual que hoje norteia o diagnóstico. O que ele traz para a gente? A gente tem duas grandes áreas para avaliar, certo? A pessoa, ela precisa ter uma dificuldade, ela precisa ter prejuízos na parte de comunicação social, tá? E prejuízos na parte de comportamentos, apresentando comportamentos restritos, né, e repetitivos. Então, vamos lá, para a gente entender isso que é muito, muito interessante. Tá? O transtorno do espectro autista, como o nome diz, é um espectro, certo? Então, o conceito de espectro é o seguinte, é que a variabilidade de manifestação é tão grande que a gente não pode dividir em caixinhas. Então, a gente fala que é um grande espectro, né? E é como se fosse um guarda-chuva, né? E debaixo desse guarda-chuva eu posso ter vários comportamentos de vários níveis. Então, eu tenho desde o transtorno do espectro autista muito grave, que é aquela criança que não fala, que não olha, que não fixa o olhar, que não tem nenhuma intenção comunicativa, que tem muitas estereotipias, né? Até aquela pessoa muito leve, que normalmente pode passar, e normalmente passa, pela vida sem que as pessoas nem sequer tenham conhecimento que a pessoa tem autismo. Isso acontece Nem muito, cogitem essa possibilidade, né? Nossa, mas a pessoa faz curso de teatro, faz isso, faz aquilo, mas isso não quer dizer nada, né? É muito engraçado, porque quando a gente fala em autismo, normalmente as pessoas, elas têm uma imagem mental de uma pessoa que não fala e que tem muitas estereotipias. E, gente, nós temos aí escritores, atores, cantores, a gente tem tudo, né? São pessoas, o nível, quando você tem um autismo leve, que você não tem outras comorbidades agravando, a pessoa tem uma vida, né? A pessoa é uma pessoa Uma normal, vida ela funcional. namora, sim, ela vai na faculdade, ela vai na escola, ela tem namorado, ela casa, ela briga com o namorado, ela chora, tudo certo, né? E assim, muitas vezes a gente está convivendo com pessoas dentro do transtorno do espectro autista e a gente nem sabe, né? Então, isso é muito importante para a população saber que existem muitos mitos, né, de que autista não olha no Desmistificar. olho. Assim, então o que existe é um transtorno, um espectro, e debaixo desse espectro, a gente vai encontrar várias pessoas e cada um com a sua singularidade. Isso é importante. Ninguém é igual a ninguém. Eu sempre falo isso, ó. Ninguém é igual a ninguém. E quando a gente fala em transtorno do espectro autista, isso é mais verdade ainda, tá? Ah, minha colega Rejane, minha colega de faculdade, uma super neuropsicóloga, bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Então, voltando ao assunto, vamos lá. A gente tem debaixo desse guarda-chuva então, várias manifestações, cada um com a sua singularidade. Então, eu tenho desde os sintomas mais leves aos mais agravados. Então, quando eu falo em dificuldade de comunicação social, essa dificuldade, ela pode ser desde uma recusa completa em falar, né? Uma recusa completa em interagir, uma recusa completa em fixar o olhar, até uma dificuldade muito discreta em interação social. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É aquela pessoa que ela está num grupo, ela está lá presente num grupo, mas ela não consegue, por exemplo, iniciar uma conversa. Ou ela não consegue fazer expansão de turno. O que é?
é aquele bate-bola que a gente costuma fazer, né? Um fala uma coisa, o outro responde, ela não tem muita habilidade em fazer essa expansão de tudo. Então, isso é uma dificuldade em comunicação social. Agora, cada um vai ter as suas características, certo? O outro grande pilar do diagnóstico é a parte de comportamentos restritos e repetitivos. Então, o que a gente tem? Desde os níveis mais graves, então, de estereotipias muito visíveis, né, de uma fixação em regras, em rotinas muito rígidas, até aquela pessoa que, para o olhar, né, desavisado, que eu gosto de brincar com ele, passa batido, ou às vezes passar, ele é meio. Aí tem umas maniazinhas, né? Mas isso pode passar despercebido. Então, a gente tem pessoas que a gente consegue visualizar com muita nitidez as estereotipias, mas a gente vai ter indivíduos dentro do transtorno espectro autista que a gente não vai conseguir visualizar, certo? Vamos supor. Então, nós vamos ter esses dois pilares. Então, dificuldades em comunicação social, que é diferente de dificuldade de linguagem. Muita gente pergunta isso, mas como dificuldade em comunicação? Eu conheço um autista que fala muito bem. Sim, porque a dificuldade, a gente tem pessoas que falam bem, que constroem pensamentos, constroem um discurso maravilhoso, mas a dificuldade é na interação, é na comunicação social, que é diferente de linguagem. Então, a dificuldade de comunicação social e aos interesses restritos, comportamentos restritivos, tem que trazer prejuízo para a pessoa. Então, isso é outro critério diagnóstico, né? Alterações na comunicação social e nos comportamentos, tem que trazer prejuízos, certo? E o outro critério é que tem que acontecer, sintomas têm que aparecer no período do desenvolvimento, que é diferente de ter o diagnóstico. Isso significa que a gente pode fazer diagnóstico na vida adulta, não é que a gente não possa fazer o diagnóstico, mas a gente vai ter que pesquisar quando os sintomas apareceram, e os sintomas devem ter ocorrido como qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, no período de desenvolvimento, né? Então, a gente tem indivíduos, né? Por exemplo, a gente teve agora, foi um caso muito famoso do Anthony Hopkins, que foi diagnosticado agora aos 84 anos como transtorno espectro autista, mas que as defasagens e dificuldades já aconteciam desde a infância. Tá? Então, estes são os critérios, tá, de diagnóstico. E vejam bem, os critérios, eles não diferenciam homens de mulheres. Tá? Sim. Então, aonde vem a dificuldade? Se eu tenho que observar estereotipias, se eu tenho que... veja bem, lembra que no começo da conversa eu falei que as mulheres, elas tinham uma tendência a manifestar estereotipias mais discretas, né? Sim. Que elas também tinham uma habilidade melhor de comunicação social. Então, quando eu tenho esse tipo de critério, que é um critério construído na identidade do homem, né, do homem com transtorno espectro autista, a gente às vezes acaba perdendo, nos casos muito leves, a gente acaba não pescando essas características nas mulheres, porque elas são muito discretas ou elas acontecem de maneira diferente. Então, por exemplo, a pessoa precisa ter comportamentos restritos, estereotipias, só que normalmente a mulher leve, ela pode apresentar, ela tem uma tendência a fixar, né, o interesse restrito em coisas socialmente aceitas. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, uma menina com autismo leve fixar, né, se fixar, por exemplo, em bonecas, e aí passa batido, né, porque isso é mais socialmente É o aceito. esperado por ela. Ao invés de, por exemplo, ir em um assunto muito específico, por exemplo, ferrovias, alienígenas, né? Isso, Aqueles assuntos que nós conseguimos identificar com um pouco mais de facilidade nos meninos, né? Então, exatamente.
A questão de, opa, e a boneca, além de tudo, nós ainda conseguimos fazer uma interação do faz de conta da brincadeira, né? Ainda tem isso, né? Você facilita ali aquele trabalho com as emoções, com os sentimentos, né? Isso. Então, eu tive uma paciente que foi muito interessante. Ela foi diagnosticada muito tarde. E o que, que ela me contava? Que que eu falei, ela tem uma tendência, uma maior habilidade, na verdade, em fazer imitação. Então, o que, que ela me contava? Ela falava assim, olha, eu sei que as pessoas esperam algo de mim, né? E aí ela observava as outras meninas, as colegas, né, de convivência dela, e fazia igual. E aí, olha que interessante, ela começou a se fixar em maquiagem. Então, sabe, tudo aquilo que a gente vê hoje em internet, em tutorial, ela fazia tudo aquilo, ela vivia pintada, e ela falou assim, eu fazia isso porque eu achava que isso era o que esperavam de mim, porque eu via em revista, eu via na internet, então eu pensava assim, bom, então as pessoas normais devem ser assim, né? Então ela vivia super maquiada, ela vivia com os cílios postiços o tempo inteiro, ela começou a andar de salto, só que isso estava trazendo um sofrimento gigante para ela, porque se você parar para pensar, é como se você vivesse em um personagem 24 horas por dia, e você vivesse esse personagem sem, na verdade, entender o porquê, né? Sem nem saber qual o motivo de você estar fazendo aquilo, né? Sem saber quem você é e sem saber qual a sua identidade. Essa moça acabou sendo diagnosticada aos 27 anos e depois que ela foi diagnosticada e fez os tratamentos, fez a terapia, ela acabou abandonando tudo. Então ela abandonou, ela pintava cabelo de loiro, ela abandonou isso, ela abandonou os cílios, abandonou maquiagem, e ela contou que ela começou a andar com um sapato baixo, que não incomodava sensorialmente ela tanto, né? E ela falava assim, nossa, o diagnóstico, ele trouxe para mim uma libertação. Porque só quando eu fui diagnosticada, só quando eu entendi, né, que eu tinha um transtorno e como o meu cérebro funcionava, é que eu pude me libertar. Então ela fala que ela gostaria muito de ter sido diagnosticada ainda na infância, antes de entrar na adolescência, porque ela teria sofrido muito menos, ela poderia ter aprendido quem ela era. Isso é muito bacana você perceber numa pessoa. E ela conta o quanto ela se sentia estafada, cansada, com uma sobrecarga sensorial, porque o tempo inteiro ela tinha que racionalizar como é que eram as outras pessoas, para ela tentar ser igual. Então, você imagina o nível de sofrimento de uma pessoa que passa por uma situação assim, né? Agora, você falando sobre isso, Patrícia, me veio aqui a questão, eu até comentei, eu estou vendo que a Ellen está aqui, estávamos comentando isso recentemente, sobre a imitação. Você disse que ela imitava, né, as colegas. De certa forma, esse fato dela imitar pode até ter sido em algum momento favorável, porque ela estava estimulando ali, né? Nós estamos falando também dos neurônios espelho. Quando você está, às vezes, num processo com uma criança, brincando de imitação, isso não é à toa, né? Nós estamos ali trabalhando uma parte, né, de algo que pode estimular a empatia, né? Os neurônios espelho, eles também são responsáveis por essa reorganização que nos fazem sermos empáticos com o outro, trabalharmos os nossos sentimentos. Então, de certa forma, talvez imitar esse processo que ela teve, que ela, né, pode até ter sido benéfico em certos aspectos. Ela teve que se reorganizar ali, entrar em contato. O que você acha disso? Pode ser, não pode? Sim e não, né? Porque assim,
existe um processo de aprendizado natural que vem da imitação, né? A gente Sim. aprende imitando, né? Então, isso é um processo muito importante, uma das grandes dificuldades do transtorno de espectro autista, essa, essa, essa questão dos neurônios espelho, que são considerados os neurônios da empatia. No entanto, o que acontece? Existe a imitação que vem dos neurônios espelho, né? Que é você Que são aprender genuínas, né? naturalmente. Que são aprendizados genuínos, que é o que vai acontecendo ao longo da vida. Não que as pessoas com transtorno espectro autista não tenham, em hipótese nenhuma, essa habilidade. É óbvio que eles vão aprendendo também ao longo da vida, né? Mas quando a gente fala desse tipo de imitação, não é uma imitação natural. Existe um aprendizado, tá? Então, é favorável no sentido de que ela Do está aprendizado. aprendendo, né, comportamentos. Ela tá aprendendo comportamentos, não empatia. É a grande diferença, né? Então, o que ela faz? Você imagina... eu vou trazer aqui a fala de uma paciente minha, né? Olha, assim, ela entende que você precisa ter amigos. E quando você está na presença de um amigo, em algumas situações, você tem que apresentar um determinado comportamento. Vamos lá. Ela me contando que ela estava lá convivendo, estava lá na casa de uma amiga, né? E eles têm uma racionalização, né? É meu amigo, eles escolhem, né? Você vai ser meu amigo, né? Uma coisa que talvez não funcione tão naturalmente como pra gente, né? Mas vamos lá. Ela estava lá com aquela amiga e a amiga estava chorando, desesperada, porque ela tinha brigado com o namorado. Então, ela estava com essa menina e essa amiga falava assim, porque o meu namorado, ele é um cafajeste, porque ele fez isso, isso e isso comigo, porque ele me deixou na mão, porque ele me deixou na festa, e assim, sabe aquela coisa de vocês falando tudo o que aconteceu na tua relação, porque é uma coisa natural das mulheres, então vai falando tudo que o namorado tinha feito de ruim. O que a minha paciente falou para mim? Ela disse assim, bom, eu fiquei olhando aquilo, né? Contando. Aí eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa, né? Mas eu não sabia o que falar. Então, veja bem, é uma coisa muito racional isso que acontece. Eu tenho que falar. O que será que eu tenho que falar? Entendeu? É, é, o que eu estou tentando explicar é que é uma coisa que talvez seja um processo um tanto diferente do que a gente está acostumado a pensar como natural, né? Bom, Como aí se uma fosse um hora essa amiga... treinamento. É um comportamento aprendido, na Sim. verdade, né? Então ela falou, bom, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, o que será que eu tenho que falar? E aí uma hora essa amiga que estava lá chorando, reclamando do namorado, virou para ela e falou assim, o que eu faço, né? Aí ela virou para a menina e falou assim, ué, se ele é tão ruim, termina com ele. E aí a amiga, que estava chorando, ficou brava, né? Por que a amiga ficou brava? Porque ela não queria ouvir isso, ela só queria falar, né? Ela só queria sofrer e aí, né? Desopilar o seu sofrimento, né? Só que quando ela ficou brava, a minha paciente não entendeu, mas por que ela está brava comigo? Se eu falei uma coisa que é muito lógica. Ela estava com muita dificuldade de entender qual era a demanda daquela menina que estava chorando, que estava sofrendo pelo namorado, que na verdade só queria ser ouvida, né? E acabou que isso gerou uma angústia, uma sobrecarga nela muito grande. Ela ficou muito frustrada, porque ela não entendeu por que essa amiga brigou. Então, às vezes, a racionalização pode dar certo, às vezes não dá, né? Mas, de qualquer maneira, é benéfico no sentido de que ela está aprendendo a se relacionar socialmente. Algumas pessoas com transtorno de espectro autista, elas precisam aprender a esse convívio social.
Tem até um treino que chama THS, que é Treinamento em Habilidades Sociais, que, na verdade, é um treino de modelagem. Você acaba modelando, né, mostrando exemplos de comportamentos para aquelas pessoas exatamente pela dificuldade de conseguir decodificar a informação. Patrícia, tem uma pergunta aqui. Lupilix. Não estou sabendo pronunciar, mas ela perguntou o seguinte: Patrícia, na sua opinião, as mulheres sofrem mais preconceito com o diagnóstico do que os homens? Olha, eu acho que é mais difícil você fazer o diagnóstico. Existe um preconceito maior no que tange ao fazer o diagnóstico, né? É mais difícil se aceitar o diagnóstico do autismo em meninas porque é mais difícil reconhecê-lo. Então, realmente, elas sofrem muito para fazer o diagnóstico, porque ninguém aceita, né? Então, você faz o diagnóstico, a família não aceita. Quando você faz o diagnóstico, a família aceita, a escola não aceita. Já aconteceu várias vezes comigo, né? De chegar até aqui na escola para debater com os responsáveis ali o que é autismo, porque não, imagina, nunca que essa menina vai ter autismo, né? Mas eu acho que o autismo dos homens, ele é mais aceito, né? Inclusive depois do diagnóstico. Então, as mulheres, elas sofrem duplamente, né? Para conseguir o diagnóstico, para ser reconhecida como uma pessoa dentro do transtorno espectro autista e depois para viver com o diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, me parece que os homens, eles são mais focados, né? Eles aparecem mais, parece que eles têm uma visibilidade maior do que as meninas. Então, nesse contexto, eu acho que sim, que as meninas elas acabam sofrendo de todas as formas, né? Para conseguir o diagnóstico, para sobreviver ao diagnóstico, para se posicionar depois na família, no trabalho. As mulheres elas têm algumas outras questões vinculadas ao diagnóstico do autismo, além do próprio diagnóstico, tá? São algumas condições, por exemplo, é mais comum a gente ter casos de ansiedade Depressão. e depressão, né? Existe uma questão aí que envolve o autismo, que é a questão do abuso sexual, porque como faz parte do transtorno, uma dificuldade de interpretação Segundas de questões intenções, né? subjetivas, então eles têm A mulher fica entendimento mais dessa linguagem. inocente. A mulher autista, Porque eles né? são para a gente, né, que está convivendo com eles, a gente até costuma usar a linguagem de que eles são ingênuos, né? Isso é uma coisa complicada, porque, assim, existe uma dificuldade de entender essa comunicação subliminar. Então, é aquilo que eu estou querendo dizer, né? É muito difícil, eles são muito literais. E aí, as mulheres, principalmente as mulheres jovens, elas ficam muito mais à mercê de sofrer abuso sexual do que as mulheres típicas, né? Então, a gente tem aí algumas pesquisas trazem aí que a gente tem 2% a mais de probabilidade de se sofrer abuso sexual na população de mulheres com transtorno de espectro autista do que as que não têm, né? E isso é muito grave, né? Isso é uma questão muito grave que a gente tem que enfrentar. Então, assim, realmente, elas sofrem muito.
né? Muito. Além Não sei também, exatamente o preconceito, mas elas sofrem muito. eu ia falar da questão do racismo, do machismo, né? Também, né? Processar e entender isso. Para a mulher autista também ainda tem esses outros complicadores. Tem. Aí a gente tem esses complicadores de relações violentas, de abuso sexual. E assim, a gente tem um outro dado aí, que é uma coisa que tem me preocupado bastante, é a questão dos transtornos alimentares. Tá? Para você ter uma ideia, as pesquisas na parte de anorexia e outros transtornos, a gente sabe que os homens também têm, né? Mas as pesquisas se voltam mais para esse público feminino, né? E é aquilo que a gente estava conversando. Existem alguns comportamentos que, infelizmente, parecem que são muito normalizados quando a gente fala do mundo feminino, né? Então, veja bem, estudos muito recentes sugerem uma relação entre anorexia e autismo que tem preocupado demais, né? O que acontece? A neurobiologia, tanto do autismo quanto da anorexia, tem muitas coisas em comum, né? Então, eu tenho, tanto em um transtorno quanto em outro, uma tendência a seguir regras e rotinas muito fixas, né? Eu tenho uma falta de flexibilidade cognitiva, eu tenho uma dificuldade de compreender pistas sociais e conviver socialmente, porque a pessoa com anorexia também tem, né? E o que acontece? Alguns estudos parecem bem recentes, estão demonstrando que 20% das mulheres com anorexia, na verdade, se tratam de mulheres com transtorno de espectro autista, né? Então, o que acontece? Uma coisa fica mascarando a outra, certo? Então, o que acontece? Nós temos aí uma população com alteração de transtornos alimentares, que também acontece nos homens, é verdade, mas as pesquisas têm se voltado mais para o público feminino. E dessa população com anorexia, possivelmente, uma estimativa de que 20% se tratam de pessoas com transtorno de espectro autista. E acaba que essa condição fica na frente do transtorno, né? Assim também nos Daí, casos de depressão, ansiedade, né? É como se fosse uma depressão, comorbidade, exatamente. não o diagnóstico, o primeiro, né? Como se entrasse ali secundariamente. Isso, porque ele vai mascarando o transtorno, né? Porque assim, se eu tenho um transtorno alimentar do tipo anorexia, existem outros, né? Estou falando em específico da